Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Renó e nesse vídeo a gente vai ver como a FGV tem tratado os temas de estrutura organizacional. Vem comigo, bora! Pessoal, vamos lá. O processo de organização é pautado por alguns princípios ou elementos básicos formulados por autores como Fayol e Weber. O número de subordinados pelos quais um gestor é responsável e que determina no processo de organização formatos mais verticais ou horizontais das estruturas organizacionais é conhecido como... Então vamos lá, pessoal, o que ele está falando aqui? O número de subordinados pelos quais um gestor é responsável. Esse conceito é o conceito de amplitude de controle, conceito que a FGV gosta demais de cobrar. O que é amplitude de controle? Basicamente é o seguinte: se o número médio de subordinados é baixo, é pequeno, você tem uma estrutura que a gente chama de aguda, com vários níveis hierárquicos. Ou seja, cada sujeitinho aqui, ele tem só um ou dois ou três subordinados em média. Isso gera uma estrutura desse formato. Se você tem uma amplitude maior, ou seja, cada subordinado ali, cada chefe, desculpa, tem vários subordinados, tem 1, 2, 3, 4, 5, em média, você tem uma estrutura mais achatada, mais, digamos assim, horizontal, como a banca falou aqui, e você tem menos níveis hierárquicos, tá? Então vamos lá, voltando para a questão, não é cadeia de comando, não é descentralização, divisão do trabalho, especialização horizontal, é mesmo o conceito de amplitude de controle. Fica de olho que a FGV adora cobrar esse conceito. Vamos lá. A estrutura organizacional é representada pelo organograma, no qual se encontram diversas informações, como a divisão do trabalho, a cadeia de comando e a comunicação organizacional. O organograma no qual se encontram abaixo da presidência as unidades de trabalho especializadas, como direção de marketing, direção de finanças, direção de produção, operações, recursos humanos, caracterizam uma organização. Pessoal, aqui é a departamentalização funcional. O que ele está falando aqui? Das especialidades, finanças, produção, recursos humanos. Ou seja, quando você tem uma departamentalização por especialidade, a gente está falando de uma departamentalização funcional. Não é por produto. Ou seja, ele não está dividindo aqui por produto X, Y, Z, nem por clientela. E aqui não está dizendo nada, tá? Então é mesmo a funcional, letra B, o gabarito. Uma autarquia avalia que vem perdendo efetividade no cumprimento de sua missão institucional. A liderança da autarquia entende que é preciso criar integração entre as áreas da organização e estimular a decisão compartilhada como forma de ganhar flexibilidade e inovar em seus projetos. A autarquia pretende alterar a estrutura atual de funcional para matricial. Então vamos lá, guardar isso aqui. Criando grupos de projetos compostos por funcionários das diferentes áreas. Entre as possíveis desvantagens da nova estrutura em relação à anterior, é correto apontar. Então vamos lá, ele quer quais são as desvantagens de uma estrutura matricial. Vamos primeiro entender aqui o que é uma estrutura matricial. Você tem uma estrutura aqui funcional, e você tem também, junto dela, uma estrutura por projeto. Por que ela é chamada de funcional? Porque você tem aqui embaixo os funcionários de cada setor funcional, né? Então poderia ser aqui RH, botar o H aqui, não é o K, RH, do marketing, da área, por exemplo, de produção, por aí vai, financeiro. E aqui você tem os projetos. Então, por isso, faz como se fosse uma matriz, onde você tem ali, por exemplo, pega 2 caras aqui do RH, vai trabalhar no projeto A, pega 3 caras do marketing, 2 caras aqui da produção. Ou seja, na prática, uma estrutura matricial, você tem esses 2 carinhas aqui, eles são subordinados tanto ao gerente de RH quanto ao gerente de projeto A aqui, tá?
Então, uma das características, que aliás é uma das coisas mais cobradas quando a banca fala de estrutura matricial, é a autoridade dual, ou seja, você tem duas pessoas mandando no mesmo sujeito. Tá? E é óbvio que isso gera alguns problemas, ou seja, você tem ali, vamos imaginar que você é um desses carinhas aqui, você recebe uma ordem, olha, essa tarde você faz tal atividade. Aí o gerente de projeto fala a mesma coisa para você, olha, essa tarde aqui você faz outra atividade. Qual é a ordem que você vai obedecer? Tá? Ou seja, só de a gente olhar assim por alto, você já vê que você tem possibilidade de conflitos, mais dificuldade na coordenação dos esforços, você pode ter disputa de poder ali para saber quem manda mais, né? Você pode ter ali uma perda maior com reuniões e tal. Você, obviamente, tem vantagens também, ou seja, você consegue aproveitar melhor, às vezes, as habilidades das pessoas, as pessoas ficam menos ociosas, facilita uma cooperação ali entre os setores, tá? Então, vamos cair dentro da questão e vamos ver como é que a gente mata ela. Vamos lá, letra A. Aumento da supervisão hierárquica. Isso não é uma desvantagem da estrutura matricial. Dificuldade para a adoção de novas tecnologias também não faz sentido. Isolamento dos especialistas, isso aqui é exatamente o que a matricial vem combater, ou seja, aquele cara não fica isolado, ele fica em cooperação ali com os outros especialistas de outras áreas quando trabalha no projeto. E letra D, surgimento de conflitos e desequilíbrios de poder. Agora sim, é uma das possíveis desvantagens da estrutura matricial. E ali, dificuldade de cooperação interdisciplinar, aqui, ao contrário, é exatamente para isso que a estrutura matricial vem, para que tenha mais cooperação interdisciplinar, ou seja, dos caras do RH trabalhar mais com os caras de outras áreas e por aí vai. Vamos lá, gabarito letra D de dado. O presidente de uma empresa pública que opera em ambiente estável quer rever a estrutura organizacional, com vistas a favorecer ao máximo a redução dos custos operacionais. No entanto, o presidente quer estar atento a possíveis desvantagens na adoção dessa estrutura. Tendo em vista o ambiente em que a empresa opera, a estrutura mais adequada para tal fim e uma das desvantagens são, respectivamente. Pessoal, o que ele fala aqui? Vamos ver como é que a gente mata essa questão. Primeiro ele fala em ambiente estável, tá? Que mais que ele fala? Que ele quer reduzir os custos operacionais. Aí está preocupado com as desvantagens disso. Quais são as alternativas? Tá? A gente tem a divisional, a matricial e a funcional. São essas três alternativas que a gente tem na questão aqui. Tá? Dessas três aqui, qual seria a mais adequada para um ambiente estável? A funcional. Tá? Ou seja, a funcional, ela seria mais adequada para um ambiente estável. A matricial, ela é mais adequada a ambientes mais instáveis. Então, a gente já elimina aqui a letra B e a letra C. A divisional, ela é uma estrutura para uma empresa grande, que se divide em várias divisões. Vai favorecer ao máximo a redução dos custos? Não é, ela não se caracteriza por isso. Então, vamos lá. A gente pode eliminar a divisional e a gente fica com as duas funcionais aqui. E ele fala das suas desvantagens. O que a gente tem na letra D e na letra E? Letra D, dificultar a especialização. Pô, a especialização é uma das vantagens da estrutura funcional. Então, essa aqui a gente já pode eliminar. E aqui sim é uma desvantagem da funcional, que é exatamente dificultar a coordenação entre os seus departamentos. O que significa isso? Cada um fica na sua caixinha. Um dos problemas da estrutura funcional é que você tem ali o sujeito ali, vamos imaginar que você é da área de recursos humanos, você só convive com aquele pessoal de recursos humanos. Com o tempo você não preocupa mais quais são as necessidades do pessoal da outra área, o que eles pensam de você, quais são, digamos assim, como é que você pode interagir melhor com eles. Então começa aquela... Cada caixinha, o pessoal só se preocupa com seus problemas setoriais ali e não estão preocupados em trabalhar em cooperação com as outras áreas e pelo bem comum ali da organização. Tá? Então, é esse o nosso gabarito. Gabarito letra E, questão interessante que faz a gente
ter que se virar e pensar um pouquinho mais, né? Vamos lá. Um princípio básico do processo de organização diz respeito à definição do número de subordinados sob responsabilidade de cada gestor. Mais uma vez, a banca cobrando o conceito de amplitude de controle. Amplitude de controle. Falou em número médio de subordinados por chefe, é amplitude de controle, tá? Questão muito cobrada, tem nada a ver com nível de alçada, especialização, departamentalização, unidade de comando, é mesmo letra A, amplitude de controle. Vamos lá. Em um órgão público, as decisões são concentradas nos níveis mais altos da hierarquia. A direção do órgão gostaria de promover a descentralização das decisões como forma de incentivar a autonomia e a responsabilização dos gerentes. No entanto, a centralização das decisões apresenta vantagens em relação à descentralização, tais como, pessoal, basicamente, centralização é quando o grosso da tomada de decisão dentro de uma organização é feita pela cúpula, pela alta direção. Quando a gente fala de descentralizar, aí você passar para a ponta, né, para a linha de base ali, para o pessoal operacional, a tomada de decisão. Então, obviamente, cada um tem vantagens e desvantagens, e ele está pedindo as vantagens. Então, a centralização apresenta vantagens em relação à descentralização. Então, ele quer as vantagens da centralização. Pessoal, vamos lá. Torna o processo decisório mais ágil e flexível. O processo decisório, quando ele é feito só pela cúpula, ele não é mais ágil, ele é mais lento, ou seja, você precisa a decisão subir até o cara, ele saber o que está acontecendo para tomar a decisão. Ao contrário, se é o cara lá embaixo que já está em contato ali com o usuário, com o cliente, ele próprio pode tomar a decisão, ele é mais rápido. Então, não é a letra A. Letra B. Estimula a aprendizagem dos gerentes médios. A centralização não tem essa vantagem, né, gente? Se o gerente médio não está tomando decisão nenhuma, ele não aprende com isso. Então, também não é a letra B de bola. Letra C. Gera decisões mais consistentes com os objetivos globais da organização. Agora sim. Por quê? Porque é mais fácil que, se só pouca gente está tomando decisão e é aquele cara lá do topo que está sabendo melhor, digamos assim, quais são os objetivos globais, que as decisões são mais consistentes, ou seja, tem menos gente tomando decisão. Quanto mais gente tomando decisão, maior a diferença entre uma decisão e outra. Letra D de dado, reduz os custos e o tempo de implementação. A gente já falou aqui que o tempo é maior quando tem a centralização. E letra E, facilita o fluxo de informações e a comunicação também não é uma vantagem da centralização, seria mesmo a letra C de casa. Ops, está muito ruim essa seta aqui. Vamos lá. Pronto. Vamos lá, vamos que vamos. Mais uma aqui. Após o estágio probatório, um servidor foi convidado a ser o novo gerente de planejamento da organização, pois sua performance nas funções administrativas foi excepcional. Em relação à função administrativa organização, é correto afirmar que, pessoal, aqui, questão sobre o processo administrativo, mais especificamente sobre a função organização, tá? Então, aqui você tem qual é o processo administrativo ou quais são as funções administrativas. Planejamento, organização, direção e controle. São essas quatro. Então, ele está querendo a organização, obviamente. Então, vamos lá. Letra A. Faz a distribuição das tarefas das autoridades e dos recursos entre os membros da organização. Isso tem a ver com a organização? Tem. É exatamente o nosso gabarito. Letra B. É o planejamento. Aqui já a própria questão já diz. Tem a ver com o planejamento e não com a organização. Direciona as pessoas para o desenvolvimento de suas atividades. Direção. Monitora e assegura que os objetivos definidos estão sendo alcançados. Controle. E letra E é uma capacidade individual de colocar os documentos nos locais certos. Aí não é organização administrativa, né, gente? É organização pessoal. Também não é o nosso gabarito. O gabarito é mesmo a letra A. Determinado cartório passou por uma
profunda reestruturação organizacional e alguns níveis hierárquicos intermediários foram eliminados. Uma característica das organizações achatadas, então vamos lá, a organização achatada, como a gente viu na amplitude de controle, é uma organização que tem menos níveis hierárquicos, né? Vamos lá, letra A. Os níveis de automação são altos. Não tem nada a ver, né? Não é por aí. Letra B de bola. Os empregados níveis mais baixos sentem-se mais distantes da cúpula. É o contrário, né? Então também não é a letra B. Ou seja, se ela é achatada, tem menos níveis hierárquicos. Letra C. Os salários são maiores, visto que possuem menos empregados. Tem nada a ver. Ou seja, ela pode ser achatada, pode ter muito empregado. Não é isso, não é por isso que ela é achatada. Letra D. Existem mais oportunidades para progressão na carreira. Também não necessariamente. E letra E. As decisões são tomadas mais prontamente, o que permite maior rapidez em responder aos clientes. Agora sim, ou seja, se você tem menos níveis hierárquicos, em geral você tem uma decisão mais rápida. Então, o nosso gabarito é mesmo a letra E. Você tem que o fluxo de informação demora menos a subir e a descer. Vamos lá. Na administração pública, devem ser constantes os esforços no sentido da modernização das estruturas organizacionais, de forma a promover a integração da organização ao ambiente externo. Essa integração deve estar adequadamente centrada na ideia de... Pessoal, ele está falando aqui, modernização das estruturas, de forma a promover a integração da organização ao meio externo. Se você está buscando integrar a sua organização ao meio externo, você está buscando o quê? Que aquela organização esteja adaptada às mudanças, esteja ali interagindo constantemente com seus parceiros e com seus clientes e por aí vai, facilita ela se manter viva, se manter importante, se manter, digamos assim, atuante no seu setor. Então, vamos lá, essa integração deve estar adequadamente centrada na ideia de serviços estabelecidos pela oferta, nada a ver, orientados pelos técnicos, nada a ver, formação de equipes dependentes, aqui seria independentes, né? Extinção da configuração hierárquica, também nada a ver, e a letra E, que é o nosso gabarito, adaptação às mudanças conjunturais, ou seja, você está sabendo o que está acontecendo e facilita essa adaptação. Beleza? É isso. Vamos lá, gabarito letra E. Vamos para a próxima. A Motores X é uma indústria mecânica de médio porte que adota a tecnologia de produção por unidade. Recentemente, ela venceu uma concorrência para fornecer 3 modelos de motor para uma empresa pública. A direção da Motores X projeta triplicar os atuais 150 funcionários nos próximos 3 anos, adotar tecnologia de produção em massa e mudar a estratégia competitiva da empresa, de diferenciação para a liderança em custos. Na opinião da direção da Motores X, todas essas transformações exigirão uma mudança na estrutura da empresa. A estrutura mais adequada à situação projetada para a Motores X é a... Então vamos lá, tem várias alternativas aqui, divisional, matricional, funcional, por projetos e em rede. Pessoal, esse é o tipo de questão que eu gosto, que faz o cabra ter que pensar. Não é uma decoreba, tem que se virar, meu amigo. Então vamos lá, vamos ver o que a questão nos dá e como é que a gente mata essa questão. Vamos lá, primeira coisa, ele está falando que é uma indústria mecânica de médio porte. Ele tem 150 funcionários e quer triplicar isso. Então vamos lá, não é uma grande empresa e nem é uma empresa pequenininha artesanal. Está falando de uma empresa de médio porte. O que mais que ele diz pra gente? Que é produção em massa, não é produção artesanal. Linha de montagem, né, gente? Tá? Então também não é uma empresa de, por exemplo, de criatividade, design, ou seja, a gente está falando de indústria, né? Ou seja, é uma empresa que fabrica motores. Tem 3 modelos, tá? O que mais que ele está falando pra gente? Que ele tem uma estratégia competitiva, que ele está mudando de diferenciação
para a liderança em custos. Aqui ele está misturando os conceitos de estrutura com os conceitos de estratégia, que a gente vai dar uma relembrada aqui rápida. Se você não lembra ou se você nunca estudou, vamos lá, vou te explicar o que é isso. Basicamente, o Porter, que é o cara que criou essas estratégias competitivas, chama Michael Porter, ele criou 3 estratégias. Chama de estratégias genéricas. Estratégia de custo, estratégia de diferenciação e a estratégia de foco ou enfoque. Que ele diz o seguinte, a estratégia de custo é aquela de você ganhar porque você produz mais barato, você consegue por uma economia de escala ou por você compra mais barato, seja lá o que for, você produz mais barato e consegue ganhar do seu concorrente assim. A diferenciação é você produz um produto que é visto pelo seu cliente como algo que é diferenciado, que agrega mais valor, que é diferenciado do concorrente, por aí vai. E por fim, o foco ou o enfoque é você atingir um nichozinho pequeno. Ou seja, olha, eu não vou ser o carro, diga assim, não vou buscar ter, diga assim, vender mais carro para todo mundo. Eu quero o carro elétrico, ou seja, o cara vai no nicho ali e tenta ganhar do seu concorrente, porque ele, naquele nicho, ele atende melhor aos seus clientes, ele tem algo ali que ele consegue atender melhor aquele nicho ali, pelo esforço dele de atender especificamente aquelas necessidades dos clientes, tá? Então, revisando aqui, custo, diferenciação e foco. O que a questão está falando? Que ele está saindo de uma estratégia de diferenciação para uma liderança de custo. Ou seja, ele está preocupado em produzir esses motores mais barato, tá? É esse o objetivo dele, tá? Na opinião da direção, então, ele busca uma estrutura que seja mais adequada a essa situação aqui dele, tá? Então, vamos lá. Quais são as alternativas, gente? Divisional, matricial, funcional por projetos em rede. Como é que a gente mata essa questão? Pessoal, vamos lá. É uma indústria. A gente já viu aqui, médio porte, mas é uma indústria. Como a questão falou aqui, produção em massa, linha de montagem. Não dá para ser uma estrutura em rede. Ou seja, aqui a gente já elimina. Também ele não está falando nada de esforço temporário. Também não pode ser projetos e nem matricial. Matricial a gente tem ali algo de projeto envolvido. Ele está falando de projeto, não está falando de projeto. Então também não é a matricial. Poderia ser a divisional se fosse uma grande empresa, só que não é uma grande empresa. Ele está falando que tem 150 funcionários só. Mesmo que ele triplique, ele passa para 450. Ou seja, não é uma grande empresa, uma General Electric, uma Honda, que tem ali inúmeras divisões. Não é esse caso, então também não é a divisional. E ele fala de custo, de produzir mais barato. Qual seria, então, a estrutura, por eliminação, até a funcional, que é o nosso gabarito. Ou seja, a gente tem que se virar nos 30, tirar tudo que a questão nos dá aqui para poder matar. O nosso gabarito é mesmo a funcional. É isso aí, volta para mim. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha curtido esse vídeo. E é isso aí, até o próximo. Grande abraço. Tchau, tchau.